Vamos falar de centro cirúrgico, tá? Vocês podem acompanhar pela apostila de vocês, tá? Então, o que é o centro cirúrgico? É uma área hospitalar que é destinada à realização de intervenções cirúrgicas. Dentro do centro cirúrgico, a gente está falando de intervenção cirúrgica, mas alguns pacientes se internam também para fazer exames, broncoscopia, colonoscopia, endoscopia. Também existem pacientes que precisam ser sedados, anestesiados para exames. São pacientes especiais, pacientes que têm fobias. Então, um paciente especial que precisa fazer um tratamento odontológico, não consegue ficar dentro do consultório fazendo tratamento. Então, ele é internado, vai para a sala de centro cirúrgico, é sedado ou anestesiado, a necessidade do médico que vai dizer. Já recebi paciente de centro cirúrgico com fobia para coletar exame. Então, ele é internado, é sedado, coletado exame, depois é dispensado, conduta médica também, tá? Que mais? A área hospitalar destinada à recuperação pós-anestésica, pacientes que são encaminhados para procedimento cirúrgico ou exames vão depois para a recuperação da anestesia. E a CME, que é a Central de Material e Esterilização, que a gente vai falar um outro dia especificamente dele, tá? Qual é a finalidade do centro cirúrgico? Realizar intervenções cirúrgicas, garantindo ao paciente um atendimento seguro, um local adequado para a equipe cirúrgica exercer as suas atividades. Serve também como campo de estágio para aperfeiçoar os recursos humanos. A gente está falando de quê? Equipes de enfermagem, equipes médicas, estudantes de radiologia, aperfeiçoamento de novas técnicas cirúrgicas e assépticas. Então, são descobertas de procedimentos, de materiais feitos em laboratório, testados em laboratórios que depois vão ser testados no setor, tá? Centro cirúrgico. O que mais? Sala de cirurgia, o local onde são realizadas as cirurgias. Também recuperação pós-anestésica, que é o local de permanência do paciente logo depois do término da cirurgia, para controle até estabilização das suas funções vitais. O paciente é submetido a um procedimento ou uma cirurgia, um exame, sedado, intubado. Terminando o procedimento, o médico cirurgião sai da sala e esse paciente vai ficar aos cuidados do anestesista e da circulante de sala, do circulante de sala, até o paciente ficar estabilizado dentro da sala de cirurgia, tá? Ele vai ser estubado. Quando ele estiver estável, aí ele vai ser transferido para a sala de recuperação pós-anestésica, tá? O que mais? Localização do centro cirúrgico. A unidade do centro cirúrgico ela deve ocupar aí uma área independente da circulação geral, ficando livre de trânsito de pessoas e materiais estranhos ao serviço. Então, é um setor que não fica num local de livre acesso, tá? De circulação normal, comum, né, das pessoas, devendo ser acessível à unidade de tratamento intensivo e às unidades de internação. Tem a facilidade de ser transferido dos setores para o centro cirúrgico e do centro cirúrgico para esses setores, livre de trânsito comum de pessoas, tá? O centro cirúrgico deve ter comunicação com a central de material e esterilização, sendo que o material utilizado não pode cruzar com material estéril. No centro cirúrgico, utiliza-se técnica asséptica, só é permitida a circulação de pessoa habilitado e integrantes das equipes atuantes. Então, no centro cirúrgico, só circula quem está em trabalho no centro cirúrgico. Tá? Então, o centro cirúrgico ele é um setor praticamente independente. Ele tem farmácia própria, ele tem sala de materiais próprios, pessoal do apoio, limpeza, só do centro cirúrgico, uma secretária só do centro cirúrgico para trabalhos administrativos. Então, é um setor que tem que ter autonomia, porque ele é um setor fechado. Vamos lá, aqui vai falar ainda. Áreas de circulação do centro cirúrgico. Então, as áreas de circulação e atendimento, elas são classificadas em restritas, semi-restritas e não restritas, tá? As áreas restritas, elas possuem limites definidos para a circulação de pessoal e material.
Que locais são esses dentro do centro cirúrgico? As salas de cirurgia restrita, lavabos, corredores internos e expurgo, tá? Aí tem as salas, as áreas, né, semi-restritas. Essas áreas de circulação de pessoal e material, desde que não interfiram na rotina de controle de asepsia da área restrita. Então, pode circular pessoas, é uma área semi-restrita, desde que não contamine as dependências das áreas restritas. Então, conforto médico, secretaria, sala de acondicionamento de materiais. E as salas, as áreas não restritas. As áreas não restritas têm circulação livre dentro do centro cirúrgico, são essas áreas: vestiário, corredor de entrada de paciente, de pessoal, chefia e serviço de copa. Elementos da unidade de centro cirúrgico, vamos falar de todas as partes internas do centro cirúrgico. Como que devem ser as portas? Amplas, com proteção e ter visor. Amplas, que dê passagem para macas, entradas e saída. São portas também que têm funcionamento de vai e vem. Elas podem ser trancadas, mas tem que ter facilidade para entrada e saída de macas ou mesa cirúrgica. Vestiário tem que ter masculino e feminino, devem estar localizados nas laterais da entrada principal. Entrou no centro cirúrgico, vestiário. Paredes claras, laváveis e com contornos arredondados, para ter facilidade na limpeza e não ter risco de acúmulo de insetos também, tá? As janelas devem permitir a entrada de luz natural, ter telas de proteção. Normalmente, as salas de centro cirúrgico hoje em dia, ou todo centro cirúrgico, aonde tem janela, é vidro fechado, é uma placa de vidro que é vidro jateado, um vidro esbranquiçado, não é vidro de abrir e fechar. Agora, para os hospitais, as instituições que têm as janelas mais antigas, então precisam ter telas de proteção para evitar a entrada de insetos no centro cirúrgico, tá? A iluminação do centro cirúrgico tem que ter luz natural, luz fluorescente, focos dirigidos, né? Focos dirigidos são focos de teto que são fixos, direcionar no paciente, onde vai ser feito o procedimento, ou focos portáteis, né? Que a gente carrega onde tiver necessidade dentro do setor, tá? Eles devem oferecer iluminação sem sombras, né? Devem ser testados antes de ser utilizados. Tomadas e interruptores devem ser aterrados e devem ter a distância de 1,5 m do piso. Os pisos dentro do centro cirúrgico devem ser claros, laváveis, sem ruídos, devem ser antiderrapantes, bom condutor de descarga elétrica estática e que se acumula no setor. E no centro cirúrgico, assim como no hospital, não pode ter ralos, tá? Não tem ralo. Quando é feita a limpeza do chão, é feita a limpeza com esfregão, e o esfregão depois é torcido e jogada a água, né? Trocada a água dentro da salinha do pessoal de apoio, tá? A ventilação deve promover a renovação do ar e a remoção das impurezas. Então, o centro cirúrgico todo, corredores e sala devem ter ar condicionado a fim de manter a temperatura do local, tá? Devem ter ainda sala para equipe médica anestesista, sala para equipe de enfermagem, secretaria, sala de equipamentos, laboratório de anátomo patológico. Por quê? Em algumas cirurgias, alguns procedimentos são retirados, né? São feitos biópsias. Então, coletado uma parte da peça, retirado um órgão do paciente. Então, essa retirada de fragmentos ou do órgão ou uma parte são encaminhadas para anátomo patológico a pedido do médico, tá? Então, tem que ter uma sala só para condicionar esses materiais, tá? Essas peças. O centro cirúrgico tem que ter uma farmácia própria para atender só o centro cirúrgico. O formato das salas de cirurgias podem ser quadradas, arredondadas ou circulares, tá?
equipamentos e materiais de uma sala de cirurgia, nós vamos falar num próximo vídeo, tá? Abraço, pessoal!